um meteoro e atrair as pessoas a si. E eu fico imaginando que a primeira coisa que eu faria se eu estivesse lá era correr para ver esse Jesus. Sabe por quê? Eu gostaria de ver um homem que tocava em um leproso e ele ficava curado. Gostaria de ver um homem que fazia lama, colocava nos olhos de um cego e ele ficava bom da sua vista. Gostaria de ver um homem que diz ao coxo, ao aleijado, levanta e anda, e ele obedece a sua voz. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ter visto. E a multidão daqueles dias já era curiosa como nós somos. Eles foram atrás de Jesus. E a Bíblia diz que era uma grande multidão, toda uma multidão ia atrás de Jesus. Aquelas pessoas estavam interessadas em saber quem era Jesus, em se encontrar com ele, em buscar conhecer aquele homem que fazia maravilhas que eles não viam em nenhum outro homem. Aquelas pessoas queriam ver o que Jesus podia fazer. E eles buscaram a cada dia. Jesus saiu, diz a Bíblia, para a beira do mar. E aquelas pessoas iam atrás de Jesus para saber o que Jesus fazia. E se você ler alguns versos antes, você vai ver que a história relata que Jesus fez alguns milagres fantásticos, algumas coisas maravilhosas. E interessante que toda vez que aconteciam desses milagres, Jesus fazia com que a multidão parasse para que todos pudessem enxergar o que ia acontecer, como o poder de Deus ia se manifestar, como aquilo iria acontecer. E então, eu fico imaginando que aquelas pessoas curiosas, que estavam interessadas em saber o que Jesus iria ensinar e o que ele iria fazer, todas as vezes que Jesus parava, eles ficavam: o que vai acontecer? O que Jesus vai fazer dessa vez? Quem será que ele vai curar? Quem ele irá falar? O que ele irá ensinar para a gente neste momento? Aquela multidão tinha uma curiosidade muito grande ao seguir a Jesus, mas todas as vezes que Jesus parava, a sua curiosidade aumentava ainda mais. Jesus, naquela manhã, saiu à beira do mar, ensinando aquelas pessoas, e de repente, ele parou. Toda aquela multidão, todas aquelas pessoas para ensinar, mas Jesus parou naquela manhã, naquele dia, diante de um homem, seu nome Levi. Diante de um ser humano, Jesus parou todos aqueles para que pudessem contemplar o que ele iria fazer na vida de Levi. E agora gosto de pensar naquelas pessoas imaginando o que Jesus iria fazer. Levi não tinha nenhum defeito físico, portanto não precisava de uma cura física. O que Jesus iria fazer? Imagino que muitas daquelas pessoas da multidão imaginaram que Jesus iria dar um grande sermão em Levi. Sabe por quê? Levi era uma pessoa muito especial para os romanos. Levi era um coletor de impostos. Diante dos romanos, ele tinha poder, autoridade, tinha status e recebia um bom salário para isso. Levi era um judeu que havia se juntado aos romanos para cobrar aos judeus um imposto. E aquilo para o judeu era revoltante, porque todas as vezes que ele ia àquele lugar, àquela coletoria, e tinha que entregar o seu dinheiro, pagar seu imposto para aqueles homens, ele estava lembrando, estava se relembrando que eles eram escravos, eles não eram livres. E isto revoltava os judeus. Por isso, para os judeus, um judeu que se juntava aos romanos e se tornava um coletor de impostos, era alguém destituído de qualquer qualificação para o reino dos céus. Não havia nele nenhum direito, nem poderia ele entrar no templo. Ele não tinha direito à religião, não tinha direito a ouvir a voz de Deus, não tinha direito a estar em contato, em conexão com Deus. Aquele homem era alguém desprezado pelo seu povo, pela sua nação. Amado talvez pelos romanos, mas rejeitado pela sua nação. E naquele dia,
Penso que aquelas pessoas olharam para Levi e disseram, para Jesus parando diante de Levi, e pensaram: agora Jesus vai pegar Levi de jeito. Jesus vai dizer para Levi que ele tem que endireitar a vida dele. Tem que consertar a vida, tem que deixar esse negócio de ser coletor de impostos e tem que agora voltar a ser um judeu de fato. As pessoas provavelmente esperavam que Jesus desse uma grande bronca em Levi. Mas essa não é a história. Jesus parou toda aquela multidão, porque reconheceu em Levi um coração que estava desejoso de seguir a Jesus, mas não encontrava força para fazê-lo. Não tinha encontrado ainda força para deixar aquilo que tinha, para deixar até sua profissão e seguir a Jesus Cristo. Por isso, naquele dia, Jesus parou diante de Levi para dizer a ele, não um grande sermão, mas para dizer a ele apenas uma frase: segue-me. Jesus parou diante de um homem, toda aquela multidão, para dizer a ele: segue-me. Para dizer àquele coração que tinha desejo de segui-lo: sim, você pode me seguir, você também pode vir comigo. O interesse de Jesus por um ser humano não pode ser medido. Não é possível medir o interesse de Jesus Cristo por um ser humano. E estou falando de mim e de você. É impossível medir o interesse que Jesus Cristo tem por você, meu querido irmão. É impossível mensurar aquilo que Jesus Cristo sente por você. E se Ele sente muito amor por você, não importa o quanto for necessário fazer, Ele vai fazer, às vezes, para dizer apenas uma frase: segue-me. Ele vai parar uma multidão, vai romper os preconceitos daquelas pessoas que queriam que Jesus repreendesse a Levi. Ele vai romper com tudo que há, mas Ele vai fazer um meio de alcançar o seu coração. E no momento que Ele fizer isso, você tem que estar pronto para responder. Diante de tudo isso, você pode dizer a Ele não. Incrível! Incrível, Ele me ama tanto, Ele me dá tanto direito que eu posso dizer a Ele não. Ele para, Ele dá sua atenção, Ele dirige suas palavras a mim, mísero ser humano. Mas Ele me dá ainda o direito de dizer a Ele não. Levi tinha esse direito. Levi tinha o direito de dizer: não, Senhor Jesus, eu não quero, eu quero a minha vidinha. Quero continuar sentado na coletoria, recolhendo os impostos, dando à minha vida o conforto que eu posso dar. Quero seguir a minha vida desse jeito, eu não quero te seguir. E ele sabia que seguir Jesus implicava em algumas coisas. Ele não teria mais seu emprego, não teria mais seu salário, teria que mudar sua vida para seguir a Jesus. Outra lição que podemos aprender com Levi é que é impossível seguir a Jesus sem mudar a vida. Algumas coisas vão desaparecer, outras vão surgir. Nossa vida não pode chegar à presença de Jesus Cristo e continuar a mesma vida. Não é possível fazer isso. A vida tocada pelo Senhor Jesus Cristo vai mudar. Vai acontecer uma transformação na vida. Vai haver diferença. E nós precisamos ter a coragem que Levi teve. Levi, a Bíblia não disse, ele pensou. As palavras são: Jesus disse, vem e segue-me, e ele levantou e seguiu. Sua resposta foi imediata, e essa deveria ser a resposta de todo ser humano. Deveria ser a resposta de qualquer um de nós que tenha noção da importância de Jesus parar suas atividades, parar sua atenção a todo ser humano e dizer a mim e a você: vem e segue. Nossa resposta deveria ser pronta. Nunca deveria demorar. Deveria ser exatamente essa: estou aqui, Senhor, quero te seguir.
Isso implica em deixar algumas coisas? Sim, implica. Mas como comparar a grandeza que o Senhor Jesus Cristo está me oferecendo com as coisas que estarei deixando? Mas pastor, existem muitas coisas implicadas nisso. Existem muitas coisas, eu tenho muitas coisas. É verdade. Você nessa terra pode ter adquirido muitas coisas, mas ainda não são para se comparar com as coisas que